Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus pela vida dos amados. Passando aqui mais uma vez para trazer um conteúdo da nossa amada palavra do Senhor, né? A nossa regra de fé e prática, a qual o Senhor Jesus tem deixado aqui na terra como a nossa arma, né? Paulo vai dizer que a nossa arma não tem que ser uma arma física, mas tem que ser arma espiritual poderosa em Deus. Então, a arma mais poderosa que Deus tem deixado na terra é a sua palavra, né? Em Hebreus vai dizer que antigamente Deus falava à humanidade por meio dos seus profetas, dos sacerdotes. Hoje Deus fala por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é o verbo vivo. Ele subiu, mas deixou sua palavra. Queridos, eu quero ser rápido, bem breve nas minhas palavras, para abençoar a vida dos irmãos, essa quase já meio-dia. Capítulo de Hebreus 12, no versículo 1 em diante, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, quando nós lemos esse texto, quem estuda sabe o contexto e a real interpretação que o texto está falando. A gente vai entender que a nuvem de testemunho que o escritor está dizendo, ninguém sabe ao certo quem foi o escritor de Hebreus. Alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, alguns dizem que foi Paulo, por conta que fala muito do Antigo Testamento, mas não se sabe ao certo, né? A gente sabe que é um conteúdo divino, enriquecedor para o cristão, né, que busca entrar no reino de Deus. Então, essa carreira que nos está proposta, queridos, é o nosso caminhar enquanto estivermos aqui na terra. Essa nuvem de testemunho que o escritor está dizendo não é simbolizando nós cristãos da atualidade, e ao nosso derredor estão os ímpios que precisam ver o nosso testemunho. Não é isso, não está dizendo isso. A nuvem de testemunho que nos rodeia é justamente quem está no contexto do capítulo 12, ou seja, anterior. No capítulo 11 vai falar de todas as pessoas que pela fé caminharam com Deus, caminharam com Cristo. Antigamente, no Antigo Testamento, você vê que Jesus ele não estava fisicamente, que nem ele veio no Novo Testamento. Quem estava era quem? Era o Criador, era Deus. Deus falava face a face com Moisés, com Abraão, Arão e outros homens de Deus, conforme a Bíblia relata. Mas era o próprio Deus. Algumas aparições no Antigo Testamento você vai ver que era, a gente chama na teologia de cristofania, Cristo em forma de anjo. No Antigo Testamento vinha com uma missão sobre a vida de alguém, depois ele voltava para o seu local, de aonde ele está, que é o paraíso. Depois vinham a teofania, que era Deus em forma de anjo, em que o ser humano podia suportar, que nem anjos vieram lá na casa de Ló, anjos vieram falar com Abraão, anjos vieram falar com Sansão, o seu pai, louvado seja Deus. E essas são as aparições que Deus falava com o seu povo. Só que quando a gente vê essa nuvem de testemunho, está justamente falando desses homens, está falando de Davi, está falando de Jefté, está falando de Raabe, está falando de Moisés, Abraão, homens que desbravaram e acessaram locais em que fisicamente uma pessoa humana não era capaz de acessar, de viver coisas sobrenaturais. Se você for ver, Moisés abriu mão de uma riqueza no palácio para viver os propósitos divinos. Então ele deixou a riqueza material, terrena, e preferiu
viver pelo aquilo que era espiritual, aquilo que era imaterial. Então, essa nuvem de testemunho está falando desses homens que viveram em cavernas, que viveram errantes pelo mundo, que não tinham um travesseiro para colocar a sua cabeça. Se você for ver, Jacó colocou a cabeça sobre um travesseiro de pedra e ali dormiu. Então, só quem pode fazer coisas sobrenaturais na vida da gente, queridos, é Deus. Não existe outro meio em que você possa realmente vencer os obstáculos e as lutas, conseguir dar testemunho a Cristo, se não for por meio do auxílio que Ele nos deixou na terra, que foi o Espírito Santo. Quando você olha para esses homens, eles tiveram um auxílio divino, eles tiveram uma orientação divina, eles tiveram uma ajuda divina para vencer todos os obstáculos. Eles não queriam nada terreno. O objetivo deles era entrar no céu. Amém, meu querido? Então, que você possa ser abençoado por esta palavra e entender um pouco desse contexto de Hebreus capítulo 12. Amém? Então, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva e nos ajude a estar divulgando mais conteúdo para a glória de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo para a glória de Deus.